lição de número 35, semeadura. Mas tendo sido semeado, cresce. Jesus disse no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 32. É uma parábola da semeadura. Nós estamos pegando aqui um versículo, quer dizer, Emmanuel pegou só um pequeno versículo, um pedaço do versículo da semente. Vamos lembrar que os capítulos, eles se concatenam, eles se completam. Isso é pego isoladamente, salteado, no decorrer dos versículos bíblicos do Novo Testamento. Então, aqui nós estamos vendo. No 35, que é de hoje, nós vamos ver lá 33 recapitulações, onde nós recapitulamos, né, para que a gente não se perca no momento onde tudo é estável. Nós vivemos num mundo onde tudo é instável. Né? Então, que a gente recapitule aquilo que não é estável, que é estável, que é as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus. Tudo passará, mas a palavra dele não passará. Então, para que a gente não seja pego de rodão no meio do modismo, do costumeiro movimento popular, a gente se fixa numa coisa que já tem mais de 2000 anos, que não se altera, não se muda e não vai mudar. Com isso, nós ficaremos no mesmo lugar e vamos observar de maneira mais madura que tudo é moda, que tudo é uma onda, que tudo surge, tudo passa. E a gente continua caminhando. Inflexível. Seguro. 34 veio comer e beber. Então, falando também sobre essa ideia de que algumas vezes a gente alimenta a nossa fé pela inteligência nossa, ou intelectualidade, eu diria assim. Só que essa inteligência, essa intelectualidade, ela não sobrevive ao chamado, aos impactos da vida. A vida não quer saber se você tem decorado um conceito, se você sabe falar bonito sobre aquele título. Ela quer saber o que é aquele conceito, o que você entende por fé, o amor a Deus, a si próprio, é capaz, como você é capaz de enfrentar as situações da vida. Sorrindo, alegre e respeitando as leis de Deus. Os homens, você esquece, não precisa ter essa, eu tenho que fazer porque mandaram fazer. Quem mandou? Deus ou os homens? Né? Então, vamos ver isso inclusive na lição de hoje. Semeadura. E aí ele está dizendo assim, mas tendo sido semeado, cresce. Então ele está falando, vai falar aqui do joio e do trigo. Os dois crescem juntos em nosso coração, na nossa mente, na nossa cabeça. Emmanuel diz assim, é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. É normal isso. Deveria ser assim. Muitos de nós já estamos no automatismo, tá? Guiados pelo chamado sistema, pressão do sistema, educação do sistema, cultura, né? Então nós não refletimos mais em grande parte das nossas atitudes se o que estamos fazendo tem um valor, é nobre, é bom, é para o bem. Simplesmente repetimos, aprendemos a repetir. Quando tentamos parar de ficar repetindo, sempre alguém nos cobra, pergunta, questiona, reprocha, né? E aí então nós voltamos a fazer. E muitas vezes a gente faz determinadas atitudes, mantém determinados pensamentos, fala determinadas palavras, porque para evitar que alguém os cobra, por que não estamos fazendo? Não é porque nós queremos fazer, ou às vezes nem concordamos, mas se não fizermos, alguém sempre vai perguntar por que você não está fazendo. Mas o que está acontecendo? Mas é isso, mas é aquilo. Por quê? Porque a maioria faz. E nós temos quer queira ou não, Ivanovich Potier, grande filósofo,
Isso que nós temos o efeito rebanho. Não importa se é certo ou errado, gente. O importante é que a maioria faça. Fazer o que a maioria faz, mesmo que seja errado, me liberta da culpa, porque eu não vou para o inferno sozinho. Vou levar a maioria comigo. Assim eu não estarei em solidão. Mas não é verdade isso. Nós sabemos, né? E isso não é verdade. Então, Jesus também falava mais ou menos assim: cego conduzindo cego, ambos no precipício. Então, essa ideia que a gente tem de nos livrarmos da culpa, de que fazer coisas erradas em grande quantidade nos ajuda a tirar o peso da consciência, não é verdade. Porque no acerto das contas, do outro lado, faremos como nascemos, sozinhos. Nascemos sozinhos, morreremos sozinhos. Ainda que estejam obedecendo, assim, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os competem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolve. Então ele está mostrando por que nós temos que analisar. Não vai dar de jogar a culpa do governo, na lei, no sistema, não sei onde, do meu pai, da minha mãe, do meu tio, da minha avó, na minha cultura. Não vai dar. Então, sem que a gente... Ele está querendo tirar essa pretensão que nós temos de sempre culpar o que fazemos de errado fora de nós. É bem verdade que existe um sistema gigantesco que nos influencia nas nossas decisões. Mas isso, gente, no máximo até os 27 anos de idade. Daí em diante, todos nós deveríamos analisar cada item do nosso pensamento e verificar se isso deve permanecer comigo, se isso faz parte do meu caráter ou veio da minha educação, da minha cultura, enfim. E depois de analisado, eu tenho que decidir se não quero mais seguir aquilo e vou seguir uma outra linha, uma outra ideia. Fazendo isso, eu estou tomando pé de quem eu sou e reafirmando minha postura diante da vida. Não dá para ficar a passar a vida inteira dizendo que o que fazemos errado, porque meu pai ou minha mãe ensinou errado. Fazemos errado porque a lei permite que a gente faça errada ou manda que a gente faça errado. Porque meu patrão, porque meu chefe, porque meu trabalho quer que eu faça errado, porque é assim que eles vivem. Enfim, não dá mais. Então, ele está dizendo bem claro. A lei de Deus é clara. Tudo que você semear, não importa se é bem, se é o mal, vai crescer. Portanto, você vai ser responsável pela semeadura do seu jardim, do plantio no seu coração e na sua mente. Ninguém será responsável por isso, só você. Então, vamos lá. Uma vez me perguntaram assim: eu trabalho numa empresa que fabrica cigarros. Está errado? Eu trabalho honesto nessa empresa. Está errado. Porque você sabia que a empresa fabricava cigarro antes de mandar o currículo para lá. Não é verdade? Sabia. Você sabe que o cigarro é um dos grandes causadores de câncer de pulmão na humanidade. Concorda? Concordo. Então você sabe que está produzindo uma droga, um produto que está destruindo a vida de milhões e milhões de pessoas. E com isso você está lucrando, porque você está ganhando o seu salário. A minha pergunta é: se você é viciado em cigarro, era uma mulher, ela disse: não sou. E se você fosse viciada em cigarro, você estaria de acordo com os produtores de cigarro?
nós não somos crianças. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos perfeitamente aonde estão sendo úteis. Na verdade ou na mentira, no certo ou no errado. E quando temos dúvida, é só nos colocarmos no lugar do outro. É muito simples. Então vamos lá. Ela lucrava com isso. Né? Então eu diria assim, imagine que você tivesse um pai, uma mãe, um filho, alguém que você ama muito. E essa pessoa estivesse com câncer de pulmão pelos cigarros que você colabora na indústria da produção. Você continuaria a produzir? E ela pensou, ficou quieta, não respondeu, mas deu a entender que ela compreendeu. Mas e como eu faço? Ela voltou a perguntar. Eu disse, procure outro emprego. Antes um emprego mais simples, mais honesto, onde você faz um papel verdadeiro na sociedade, onde você contribui para a evolução, crescimento dessa sociedade, do que um emprego onde você ganha muito dinheiro para corromper a sociedade. Concordam comigo? Então, não é o que você ganha, é o que você faz. Isso é o que vai te dar crise de consciência. Temos eu falo assim, ó, que muitas indústrias produzem alimentos que estão cansados de serem analisados pela ciência alimentar, provando que aquele produto é responsável por adoecer a humanidade. No entanto, a fábrica está cheia de pessoas trabalhando ali dentro. A minha pergunta é se essas pessoas são cristãs. E se são cristãs, elas estão fornecendo a mão de obra para um sistema da fábrica que está destruindo vidas. Destruindo vidas. E quando fazemos isso, estamos alimentando um sistema que está indo contra a nossa saúde. Se não trabalharmos nessas indústrias, elas não funcionam. E se elas, ou vão arranjar aqueles que assim vão trabalhar. E nós vamos abrir o mercado para outras indústrias. Tudo é uma questão de contribuição e necessidade de um sistema. Vamos supor que eu esteja destruindo a natureza. Vamos supor que eu encontro aqui uma usina de urânio. E começo, então, em Cuiabá, a extrair urânio. E esse urânio mal extraído pode contaminar toda a cidade de Cuiabá, o rio de Cuiabá, a natureza, com irradiação. Essa irradiação pode adoecer as pessoas. Deveria eu continuar fazendo isso? Eu posso entender que o dono da empresa, da mineradora, que ganha muito dinheiro, deixar algo tão lucrativo que é explorar o urânio, fica difícil para ele decidir. Né? Trocar 1 bilhão, não é fácil você arranjar um negócio que você ganhe 1 bilhão. Mas para os funcionários da empresa, que não deixam de ganhar o valor de qualquer salário concorrente de mercado, é uma questão de escolha e de consciência. Certo? É uma questão de escolha e de consciência. Então vamos caminhando. Lembrando que tudo que estamos semeando, isso vai crescer, vai ter consequência. Né? Não importa. Se, por exemplo, eu plantei arroz do lado direito e maconha do lado esquerdo, vai nascer os dois. Se eu plantei o bem do lado direito e o mal do lado esquerdo, vai nascer os dois. Não é a responsabilidade de Deus, nem de Jesus, nem dos bons espíritos, destruir e eliminar o mal que está em nós. É nós que temos que decidir plantar e cultivar ou não em nós. Portanto, boas escolhas. Sempre atento às escolhas, em cada momento. O bem, ele está falando assim, para caso a gente venha ter dúvida, mas o que é o bem e o que é o mal? Ele fala assim, ó, o bem semeia a vida.
Onde houver vida, onde houver saúde, onde houver progresso, isso é o bem. O mal semeia a morte. O mal semeia a morte. Simples, mas não é a morte somente do corpo. Também o bem não é só a vida do corpo. Se é uma mensagem espiritual, é porque está dizendo assim, a vida espiritual, semeia a vida espiritual. E o espírito semeia a morte espiritual. Mas o espírito não morre. Como é que é a morte espiritual? Nós entendemos que um espírito, nós dizemos assim, um espírito morre, está morrendo, fulano morreu ou está morrendo, quando ele se afasta de Deus, do Criador. Porque nós entendemos que o Criador é a luz pura e máxima. Afastando da luz pura e máxima, estamos escurecendo, perdendo o brilho e morrendo. Compreenderam? Então, por isso nós dizemos que estamos morrendo. Por isso, quando falamos ressuscitar, eu já vi muitas pessoas dizerem que o Espiritismo não acredita em ressuscitar, em ressuscitação. Acredita, mas não ressuscitar corpos orgânicos. Ele ressuscita espírito. Quando que o ressuscitar para nós é real? Quando um espírito morre, afastando-se de Deus, não é morre de morte, se afasta, é tomado pelas sombras da ignorância, ele se cega, né? Não enxerga a luz máxima, não aceita a luz máxima, perde-se na orientação dos seus caminhos. Então ele morreu. Daqui a pouco, ele morreu por uma mágoa, por uma raiva, por uma revolta, por ódio, por raiva, tudo que for. Ele morre. Morte do espírito, como falou aqui. Mas daqui a pouco algo acontece, o tempo passa, ele aprende, e daqui a pouco ele volta a crer em Deus. Então ele ressuscitou de espírito em espírito. Ele morre em espírito e ressuscita em espírito. Quantas vezes for necessário, nós mesmos já passamos por esse processo. Periodicamente, alguma coisa acontece que revolta com Deus. E aí a gente morre espiritualmente, mas continua vivo fisicamente. Fisicamente não existe ressurreição. Fisicamente não existe a aglomeração atômica, molecular, celular de corpo. Se eu morrer, meu corpo foi para um caixão. Estando no caixão, depois de um tempo, ele se decompôs. Os átomos que compunham o meu corpo sofreu a entropia. Então, ele voltou a virar terra. Retornar esse corpo à vida é impossível. Mesmo porque a chuva veio. Então, aquela terra que meu corpo, minhas moléculas viraram, se misturou. Veio a árvore e absorveu através das raízes a decomposição orgânica. E então, o meu corpo, que era do bulto, agora passa a ser parte de uma maçã, de uma banana, de um mato, que aí veio o porco, o cavalo já comeu. E aí vai embora o átomo do bulto lá no estômago do porco. Compreenderam? Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Inclusive o nosso corpo vai se transformando em átomos nos elementos mais primitivos e vai compondo outras cadeias do equipagem. E vai andando pelo mundo. Então agora, como é que eu posso voltar com o meu corpo? Não tem jeito. Aonde deve estar isso aí? Sabe lá, talvez, no estômago de algum de nós. Ah, não é. Por que não? Olha, se o meu corpo pode ter transformado num capim, veio a vaca, o boi e comeu. Eu como carne e comi o corpo do boi. Pelo amor de Deus, o que você está falando aí? Não vamos comer carne. Nós estamos falando de um nível atômico. Mas que é verdade, não tem jeito. Então, como é que o Guto agora vai chegar no corpo dele? Vai ter que pedir para o João, meu átomo daí, eu tenho uma cadeia, minha mão, por exemplo, foi naquele capim que o boi comeu e que você comeu a carne do porco, do boi. Então é impossível ressuscitar. Bom, mas ressuscitar espíritos, isso acontece
Sempre, sempre. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é movimento evolutivo na escada ascensional para a dificuldade. O segundo é estagnação. O mal não retrocede. Nós não retrocedemos. O mal estagna a evolução. É diferente. Eu hoje sei o que sei e tem grande parte do que eu não sei. Se eu me torno um homem mau, eu paro de crescer, de evoluir, de progredir. Isso é mal, estagnar. Não tem como eu retroceder. O que eu sei, eu nunca mais esqueço. Mas lembrem, a regra é saber. Internalizar. Porque alguns já devem estar me perguntando assim, mas eu conheci uma pessoa que parecia ser muito religioso, que parecia seguir muito, tinha muito conhecimento bíblico da religião, que parecia ser uma pessoa muito boa, que caminhava no bem, e de repente aconteceu algo na vida dela, ela se revoltou, não quer mais saber de religião, não quer mais saber de fazer o bem, ela não retrocedeu. Não, é que ela nunca foi boa, ela nunca foi religiosa. Ela só erguia uma bandeira a qual, de alguma maneira, beneficiava. E que, conforme os ventos mudaram, agora ela ergueu a outra bandeira que agora ela se beneficia. Aprender, internalizar, é tornar-se. Aí não tem jeito. Quando a sua fé faz parte da sua maneira consciencial de viver, pode colocar você na cruz, você não abdica dela. E morre por ela tranquilamente. Mas, se você está passando por uma fé intelectual, isso muda. Conforme o programa de televisão, conforme as inspirações que eu tenho da vida, eu não consigo, conforme os não que a vida me dá, os sim que a vida me dá. Muitos de nós aprendemos com a religião negociar com Deus. Então eu acredito que servindo a Deus, e eu penso assim, servir a Deus é frequentar uma religião, estar lá assiduamente. Eu devo ganhar determinadas coisas que eu já verbalizei nas minhas orações, em pedidos a Deus. Então eu estou fazendo um toma lá da cá. Senhor, eu frequento tal religião, eu leio, estudo determinados livros, e me dá isso, me dá aquilo, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo, não quero aquilo, não quero aquilo outro também. E o que eu quero, o que eu não quero. Quando isso não acontece, porque Deus não negocia com homens, Ele tem sua lei. E nós, através da religião, só entramos numa escola para aprender as leis de Deus e agir conforme as leis de Deus. E não negociar com Deus. Não estamos negociando. Deus não negocia com os homens. Então, mas quando estamos ainda na fase da negociação, Senhor, eu vou continuar te seguindo, eu vou continuar sendo dessa, daquela religião, mas se o Senhor me der isso, se o Senhor me der aquilo, se o Senhor não me tirar do meu caminho, enquanto eu estou negociando, é uma fé interesseira, intelectualizada, na qual eu faço uma análise racional de o que eu estou ganhando e o que eu estou perdendo em seguir aquele caminho que eu escolhi. Se eu estiver perdendo mais do que ganhando, eu troco de caminho. Porque a religião é como uma bandeira para a fé intelectualizada. Se ela não está fazendo sucesso, qual que está fazendo sucesso? Essa coisa. Quando ela faz um nível de consciência, não. Quando ela está no nível de consciência, eu não peço absolutamente nada a Deus, a não ser forças para conseguir estar em equilíbrio, paz, amor, desenvoltura intelectual para compreender o certo e o errado, e para que eu não falhe na minha fé. Olha que interessante. Quando a minha fé ela é consciencial, eu tenho medo de perdê-la no sentido de chocar a mim mesmo numa escolha onde eu estou ferindo as bases da minha fé. Quando
na minha fé intelectual, não. Então, faz parte do raciocínio. E quanto eu ganho falando não ou falando sim? É isso que é o valor. Então, segundo, o mal é essa estagnação. Quando eu paro de caminhar, eu estou no mal. Quando eu paro de evoluir, já estou no mal. Quando eu paro de fazer o bem, já estou no mal. No mal, não é o mal do inferno, não é o mal do mal maior do mundo. É o mal do abismo das minhas escolhas. Quem não está crescendo é eu. Quem não vai ter equilíbrio? Eu. Quem não terá paz? Sou eu. Quem não encontrará a luz? Sou eu. E o que há de vir da ausência da paz, do equilíbrio, do amor? Eu vou sofrer. É eu. Não tem nada aqui fora. Não estamos falando nada daqui fora. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. E aqui ele está falando assim, nós já viemos na Terra, já reencarnamos diversas vezes. E a maioria de nós cometemos os mesmos erros. Quando nós desencarnamos, nós recapitulamos o que fizemos de certo e o que fizemos de errado. Pedimos uma chance a Deus para refazer algumas tarefas, algumas situações da nossa vida, só que dessa vez eu venho com o intento de acertar, já que eu aprendi a fazer o certo. Tecnicamente, parece que eu aprendi, como eu estou te dizendo. Mas se não for só na intelectualidade, for na consciência, eu vou reencarnar e vou fazer o certo. Mas se for somente na minha inteligência, não. Assim que eu reencarnar, conforme tiver o vento daquele momento na humanidade, eu posso falhar novamente. E às vezes eu erro nos mesmos pontos em várias e várias reencarnações. O problema, gente, não é errar ou acertar, porque todos nós estamos suscetíveis a errar. Todos, sem exceção. Não somos perfeitos. O problema são as consequências que vão se agravando. Por exemplo, eu posso escolher agora um caminho totalmente ignorante. Então eu não sabia quais são as consequências. É diferente daquela que, da próxima vez que eu reencarnar, eu já fiz um caminho, eu já tenho a consciência do caminho e já fiz agora uma escolha por prazer, por satisfação, por ganhar alguma coisa. Agora eu estou num nível maior de erro. Na terceira vez, eu posso tomar esse caminho errado por livre e espontânea vontade. A cada vez que eu cometo erro, a primeira foi realmente uma ignorância. Mas dali por diante, há fatores que levam a eu permanecer no erro ou cometer o erro. E é aí que gera o comprometimento da minha consciência. Tá? A cobrança fica mais pesada de mim mesmo. Puxa vida, eu falo assim, meu Deus, como eu fiz isso? Eu sabia que estava errado. Eu sabia que tinha que ir por caminho. Mas na época, me ofereceram isso, ou eu senti melhor fazendo aquilo, ou todo mundo estava fazendo e eu também fiz. Enfim, eu me deixei levar. E agora eu agravei o erro. Vai ser incorporado consequência desse erro. Certo? É isso. Não estamos aqui falando sobre culpa, sobre castigo de Deus, sobre punição, não. Nós estamos falando sobre semeadura. Você vai semear e vai colher. Deixar o mato crescer por ignorância, porque você às vezes planta e não sabe que na terra vai nascer o mato e o feijão, por exemplo, que você escolheu. Agora você sabe que o mato pode nascer junto com o feijão. Então você vai plantar o feijão. E no meio do mato nascer junto com o feijão, você pode até perder sua plantação. Perder dessa maneira é muito tranquilo. Todo mundo que fizer pela primeira vez, ou por ignorância, vai acontecer. Agora eu sei.
que eu vou plantar o feijão, mas vou cuidar para o mato não nascer. Só que num determinado momento eu planto meu feijão, já investi meu dinheiro, investi meu tempo, investi minha energia, e por falta de zelo, preguiça, comodismo, ou por achar que eu tinha muita coisa para fazer, deixei o mato de novo crescendo no feijão. Perdi a plantação de novo feijão. Agora, antes, quando eu perdi, eu pensava assim, puxa vida, se eu soubesse que o mato nascesse ao lado do feijão, eu não teria perdido o meu dinheiro. Na segunda vez que isso aconteceu, você falou, puxa vida, oh meu Deus, como eu fui bobo. Eu deixei o mato crescer de novo e perdi de novo, meu Deus. Você vê como pesa a mais? Perceber que estava fazendo errado, saber o que é certo e não fazer, gera mais culpa, mais cobrança do que a ignorância, uma atitude inocente. Então é nisso que nós estamos falando. Então nós estamos recapitulando os erros, cometendo os mesmos erros, e é muito fácil, tá? Algumas pessoas pensam, puta, eu gostaria de saber muito quem eu fui em outra vida. Aí existem duas coisas, quer saber o nome, qual é a sua personalidade em outra vida. A sua personalidade é muito simples, é fácil. Preste atenção naquilo que as suas inclinações hoje estão te levando. Você era exatamente isso, piorado 10 vezes mais. 10 não, 100 vezes mais. Se você for pensar hoje, agora, nesse instante, é a sua consciência e você se encontra no momento mais evoluído da sua existência. Daqui para trás, você era mais ignorante, tinha menos experiência, errava muito mais. Daqui para frente, você vai errar menos, vai aprender mais e vai ter mais experiência. É assim. Então, tudo que você tem hoje de erros, de falha, de equívocos, para trás, você cometia isso muito mais. Você tinha muito menos experiência e muito menos conhecimento. Provavelmente, se você estiver atento a isso, você vai parar de cometer daqui para frente. Tá certo? Então, para você fazer uma análise da sua personalidade no passado, é simples, olha, encara você no espelho, você vai saber tudo que mais ou menos, inclusive você sabe até o que te trouxe nessa vida. Mais uma vez. Tá certo? Quando você percebe que algumas coisas você fez ou faz de errado e não consegue se livrar dela, você vai ter certeza que isso também ajudou você a retornar para se livrar delas. É simples. Então, aí ele diz assim, a semeadura prejudicial condicionou-os a chamada morte ao pecado. Permanecemos no pecado. Podemos reencarnar diversas vezes. Não é falta de corpos, não são corpos que nos libertam da ignorância. Deus pode nos dar 1 milhão de corpos, infinitos corpos. Nós permaneceremos mergulhados na ignorância, porque sair da ignorância é uma atitude, é uma escolha do espírito dono do corpo. É a mesma coisa do vício. Tá certo? É a mesma escolha. Muitas pessoas pensam assim, olha, vamos supor que eu sou viciado em bebida, droga ou cigarro. Qualquer vício. Eu digo assim, se eu tivesse um novo corpo, eu teria condições de me libertar do errado. A maioria das pessoas que tem vício hoje é reincidente. O vício atinge a camada espiritual. E Deus pode nos dar um corpo novinho, em folha. E você vai viciar o corpo. Não tem como. Muitas pessoas confessam que, por exemplo, os viciados em cigarro, que desde pequeno eles sentem o cheiro do cigarro, falam, que cheiro gostoso. Que desde pequeno eles catavam bituca no chão e acendia para fumar. Que achava lindo fumar. Uma atração incrível ao cigarro. E quem nos ensinou? Às vezes tem pai, minha mãe, ninguém na família. E eles passam a desenvolver o vício do cigarro. Essas pessoas são viciadas no espírito. Então, em outras reencarnações, elas já eram viciadas.
E com isso, nessa reencarnação, com um pulmão zerado, um corpo zerado, elas têm a abstinência e o desejo de cigarro psicológico. Então elas recidem no erro. Aqui, só para a gente dar um exemplo mais claro, os vícios físicos nossos, eles, grande parte, já são repetições de erros. Portanto, quando eu estou viciado em alguma substância, medicamento, eu devo me libertar do vício aqui, nesta vida. Eu tenho que partir sem o vício. Lá do outro lado, você não vai se livrar do vício. Lá do outro lado, você vai se unir com milhares de outros espíritos viciados e vai vampirizar pessoas que proporcionam o alívio ao vício que você necessita. Então você vai se aglomerar a outros espíritos que precisam das substâncias eterizadas do mesmo vício que você tem. Ou seja, você vai obsediar outros fumantes, se você for alcoólatra, outros bêbados, se você for drogado. Vai ficar na Cracolândia e outros lugares que tem isso. Se for no sexo, enfim, aonde for, nos jogos, você tem que se libertar dele neste mundo. Continuando, atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejada. Não é isso que nos acontece? Algumas pessoas falam, Maria, eu vou até desistir da reforma aí. Porque eu corrijo o meu erro, eu foco no meu erro, deixo de cometer ele e caio em outros, ou então daqui a pouco, quando eu paro de pensar nele, de focar, ele já cai de novo, já cometi o mesmo erro novamente. Aí ele diz assim, a existência deles constitui um largo círculo vicioso, porque o mal nos enraiza ao solo ardente árido das paixões graves. Tudo que nós cultivamos nessa vida que não é espiritual, cresce também, que é o material. Cresce também. Os dois crescem. O grande problema é que, pela nossa fraqueza de escolha, nós tendemos a nos apegar em alguma situação, em alguma dos resultados da nossa escolha. E normalmente nos leva a pegar em coisas materiais. Esse é que é o problema. Aí sim. Aí a morte começa a virar um suplício para quem está apegado a alguma coisa ou à vida física. Porque a morte é maravilhosa, é a liberdade, é o retorno à nossa pátria espiritual, a nossa pátria verdadeira. É o sair da escola e voltar para a vida real, que é a escola. Certo? Aqui é uma escola. Então, quando alguém diz assim, você formou, você está livre da faculdade, da sua escola, é um sonho para nós ir para o mundo, para nós ir trabalhar. Então, nosso sonho deveria ser partir deste mundo para a pátria espiritual. É lá que nós viemos. É lá que fomos criados. Mas, o que acontece? Eu me apeguei a algumas escolhas materiais, a alguns cultivos que eu fiz durante a minha vida. E eu sei que isso eu não tenho controlado. Então, como viver uma vida espiritual em potencial se eu me apeguei a pessoas, a circunstância, a cargo, a trabalho, a emprego, a dinheiro, a comida, a vícios? Como eu vou fazer isso do outro lado? Eu começo a ter medo. Quando observe que o medo de morrer está atrelado ao apego material. Observe. Perguntaram a Chico Xavier, por exemplo, dá um exemplo. Quando que ele iria partir? Ele disse, olha, eu partirei no momento em que o povo brasileiro estiver alegre. Mais alegre. E nós pensamos, nossa, isso vai ser difícil. O homem não morre nunca. Não vai dar. Esquecemos que naquele ano ia ser a Copa do Mundo. E foi quando o Brasil venceu a Copa do Mundo.
Naquele mesmo período, quando o Brasil torna-se pentacampeão, Chico Xavier desencarna. Olha só, alguém diz assim, gente, por que alguém escolheria o dia mais feliz da humanidade para morrer? Porque para ele morrer é o sentido da felicidade. Aqui é uma prisão. Aqui estamos morrendo todo dia. Aqui lutamos por a saúde de um corpo físico que está indo contra a natureza e as leis entrópicas. Nosso corpo luta para viver. Se você parar, você apodrece, morre e decompõe. Então você gasta energia para manter vida no seu corpo. Você está indo contra a própria lei do universo, a decomposição. Por que você faz isso? Porque Deus permite isso. Porque existe essa lei para te dar um corpo, para você poder trabalhar, funcionar, experimentar o mundo material, já que somos espíritos. Como um espírito poderia experimentar o mundo físico? Não tem como. Ele é energia. Então ele precisa de um corpo físico, de igual para igual. Nosso corpo é como se fosse a roupa de um astronauta quando vai para a Lua. Nós hoje sabemos que com esse corpo não adianta ir para a Lua, somente. Lá não tem absolutamente nada para nós. Se bem que já se falou, já sabemos que nós vamos encontrar oxigênio na Lua, vamos encontrar ar na Lua e vamos construir civilizações na Lua e logo, graças a Deus. Então, mas hoje, nossa ignorância, a gente leva uma roupa especial com oxigênio, com uma série de coisas. Essa roupa de astronauta é o corpo nosso. Nós somos espíritos que não tem como habitar o mundo físico. Então vestimos uma roupa de astronauta, que é o corpo físico. Esse corpo, ele consegue relacionar com o mundo físico. Olha que interessante. Mas quando morremos, tiramos essa roupa e ela se decompõe. E voltamos a ser quem realmente éramos e realmente continuaremos a ser. Espírito. Assim também é a vida para nós. Deixamos para cá. Se estivermos nos preparando para isso, se estivermos cultivando a parte espiritual nossa visão espiritual, nosso olhar espiritual, a morte para nós não é de forma alguma pesarosa, difícil, sofrida, terrível. Tá? Então, ele diz aqui, ó, o mal nos enraiza ao solo, porque ele vem de tudo que nos dá resposta rápida, momentânea, e isso satisfaz extremamente o nosso ego. Nosso ego, ele tem que ser momentâneo e resposta rápida. Ele não tem, nós não temos como alimentar o nosso ego com futuro, com esperança, com a palavra um dia, no amanhã. Então, por isso, o nosso ego nunca entendeu esse chamado o reino dos céus. Não dá. Queremos agora. Nós somos, o ego nosso é imediatista. Muitos perguntam para mim, me dá um exemplo do nosso ego, uma criança. Tome o brinquedo de uma criança, parece que ela vai morrer. Ela grita, ela chora, ela chega a ter febre, ela adoece se ela quiser aquele brinquedo. Tenta explicar para uma criança, eu te dou amanhã, depois, um dia eu te dou. Quando você quer. Não existe para uma criança onde parte da sua infância, o despertamento do ego é muito forte, tudo dele é imediato. O brinquedo é dele, ele não tem como dividir. Divide por enquanto com o amiguinho. Por enquanto não existe. O agora diz que eu estou protegendo que é meu. O que é meu é meu. Ego. Não é ruindade, não é personalidade ruim da criança. É ego, é o momento onde o seu ego desperta na consciência dele. Então ele age igualmente o ego. O grande problema é que não fica só na infância. Nós misturamos as coisas. Daí em diante, quando o ego desperta, passamos a nos alimentarmos
e nos guiarmos pelo nosso ego. E aí torcemos. Ficamos um adulto egocêntrico, egoísta. Compreenderam? Então, não nos espiritualizamos. Até um certo momento, o ego foi importante para mim. Foi ele que me deu o sentido de lutar pela minha vida, de cuidar do meu corpo, de que eu não sou todo mundo, eu sou eu, de cuidar de mim, de me amar. Ele é importante para isso, até um certo ponto, até uma certa idade. Daí em diante eu vou ter que me espiritualizar. A minha espiritualização, ela vai sobrepor essas vontades egocêntricas, dizendo, sim, eu tenho que cuidar de mim. Esse brinquedo é meu, mas eu posso emprestar para meu amigo. Porque a minha felicidade, o meu equilíbrio, ele também depende da felicidade e do equilíbrio dos meus irmãos. Eu também sinto-me feliz ao ver um irmão feliz. O ego diz, não, é só você que tem que ser. Tem que se dane os outros. E a espiritualização nós diz assim, quando nos espiritualizamos. Não, eu fico feliz, afinal de contas, o brinquedo ainda continua sendo meu. Daqui a pouquinho, meu amigo devolve. E eu vou ficar feliz com ele feliz. Isso nós temos que ensinar a criança, porque o ego desperta naturalmente. Faz parte da personalidade. A espiritualização nós temos que despertar, trazer, ensinar na criança. E nós crescemos, às vezes, só com ego. Ninguém nos ensina espiritualização. Ninguém nos ensina a nos espiritualizar. E aí, pronto, acabou. Né? Então, fazemos escolhas, passamos uma vida inteira só egocêntricos, fazendo escolha, nós só queremos ganhar, nós só queremos tirar vantagem em tudo. Eu não divido nada, eu ultrapassei quem eu posso, eu sou mais perto de todo mundo, eu sou melhor. E aí, a existência deles continua um círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao sol ardente e árido das paixões ingratas. Essas paixões são escolhas egocêntricas. Olha, não é simples. E o nosso ego, ele é um dos nossos entraves na evolução. É difícil para nós, e não adianta você ensinar o seu ego que é importante dividir, que é importante o bem coletivo. Não adianta, ele não aprende. O que o espírito faz é dizer, fica quieto, porque agora vai ser assim a minha escolha. É o comando. Compreenderam? Então nós educamos impondo ao nosso ego. O ego é uma criança. Por isso que quando a gente diz, fulano é imaturo, fulano é uma criança, é porque ele é egocêntrico. Ele só pensa nele. Ele é inconsequente. Ele não tem responsabilidade. É isso. Tudo que é do ego. Só quer ganhar. Continuando. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema. Somente o bem, não tem outro caminho. Ele está falando bem, ele não está falando uma religião, outra religião, um caminho, outro. O bem. É importante nós abrirmos nossa mente. O bem, ele é um bem e existe em diversas facetas. É impossível dizer aqui, e seria errado, perdão, eu diria, possível é dizer, né, mas seria errado, eu afirmar que o espiritismo é o único caminho para o bem. Ah, que ignorância. Existem milhões de caminhos, infinitos caminhos que nos levam ao bem. Mas o que é mais importante aqui na lição é saber o que é o bem, para poder fazermos a escolha dos caminhos que existem. É isso. E não nos aprisionarmos num único caminho. Não é esse sentido. Tanto que o espiritismo não faz o proselitismo. A ideia não é converter as pessoas para o espiritismo. Cada um tem o seu caminho, sua escolha, sua missão. Somos livres. O espiritismo nos faz termos conhecimento
para desenvolvermos a consciência de escolhermos o que é bom para nós. Ao final, é isso. Somente o bem pode conferir o galardão de liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Se você escolher o caminho do bem, não se preocupe. Estude o bem e faça o bem. No devido momento virão socorros de espíritos bons a te socorrer para mostrar para você que está no caminho correto, continuará a te seguir, a te guiar. Se você escolher o caminho do mal, também não se preocupe. Virá os guias do mal, aqueles que te ensinarão a maldade. Você vai sofisticar a maldade, você vai ficar cada vez mais sofisticado e vai cometer erros maiores. Tá certo? Tanto bem quanto mal tem o mesmo potencial. Não tem como fugir. Então, haja, pois, suficiente cuidado em nós, conosco, cada um consigo, cada dia, porquanto o bem ou o mal tem sido semeado. Que a gente não descuida do nosso dia a dia, a gente está, sem perceber, estamos semeando o mal. Sem perceber. Quer ver? Eu não falei da moça que trabalhava numa fábrica de cigarro? Ela, sem perceber, inocentemente, para ela, olha, ela foi lá, deu currículo, recebeu um emprego, ganhava bem. As suas empresas ainda tinha aqui em Cuiabá, não sei se fechou. Então ela estava bem, ela ganhava bem, tinha um emprego bom. No trabalho dela, ela fazia o certo. Ué, olha só, sem pensar, sem refletir, observando apenas os conceitos da nossa sociedade, o costume, o que perguntavam para ela. O que você faz? A gente tem mania de perguntar aos outros. O que você trabalha? O que você faz? Não quem você é. Né? Porque a gente fala pelo que tem, pelo que faz. Se perguntassem a ela, ela diria assim, eu sou administradora, chefe do departamento. Oh, né? E pelo salário dela, oh, ela estava bem na sociedade. Não dava a impressão que ela era uma pessoa que tinha alcançado o sucesso profissional? Sim, dava, pelas nossas leis e costumes sociais. Ela era uma pessoa bem sucedida profissionalmente. No entanto, ela trabalhava numa fábrica de cigarros. Compreendeu? Mas sem você perceber, a cultura pode nos envolver, um sistema pode nos abrigar, dar todas as fotos, os holofotes, os parabéns, e você está cometendo um grave erro com a tua própria consciência. Porque você simplesmente não refletiu se isso é o bem ou se isso é o mal. Vou dar um exemplo. Teve uma época e, por exemplo, eu sou um advogado. O bandido fulano de tal, criminoso, pelo 500 vezes, está preso, escapou da cadeia e meu advogado vai me defender para eu não ficar com sair da cadeia. Ele é bandido. Todo mundo sabe, até o advogado. Concorda comigo? Bom, eu estou pensando que eu estou fazendo bem, eu sou advogado. Eu realmente, todos os traficantes são meus clientes. Os bandidos mesmo são meus clientes. E eu ganho horrores. Eu não sou um sucesso profissional. Quem não queria ter o ganho que eu tenho e o sucesso que eu tenho? A pergunta que eu te faço, você é um bem social? Você faz bem à sociedade? Ou você faz mal à sociedade? Qual o teu papel na sociedade? Você ajuda a esclarecer a sociedade? Você colabora com as famílias da sociedade? Com a paz, com a harmonia, com o equilíbrio, com a evolução? Ou você não pode? Em todas as profissões, nós temos escolhas para fazer. Em todas. Olha Albert Einstein. Ele, judeu, estava fugindo de Hitler. Então,
com medo do nazismo, já estava indo para a Rússia e sabia que Hitler estava desenvolvendo a bomba nuclear. Um grande projeto americano. Ele pensou, com a teoria nuclear que nós temos, se Hitler tiver sucesso, ele vai fazer a bomba nuclear e vai ganhar a guerra. Olha o que ele fez. Muito bem. Vocês vão entender agora. Ele pensou e escreveu uma carta ao presidente dos Estados Unidos, explicando tintim por tintim aonde a física havia alcançado a descoberta dos elementos necessários para construir uma bomba nuclear e que ele temia que os alemães fizessem. Imediatamente ele pensou, Hitler vai ganhar a guerra. Olha como nós somos. Veja, ele estava totalmente intuído no bem. Ele pensou, se Hitler ganhar a guerra, que vai ser da humanidade? Tá certo? Não está todo mundo... Não, está certo, ele é um homem bom. Ele está defendendo a humanidade. Ele fala isso para os Estados Unidos. Os Estados Unidos investem imediatamente e Hitler fracassa na descoberta da bomba atômica. A Alemanha não consegue sucesso, mas os Estados Unidos conseguem sucesso. Descobre a bomba atômica. O que os Estados Unidos fazem? Agora vamos ver a história. Isso é nós no meio do processo. Olha só nós. Sem acreditar em Deus, a gente comete muitos erros. Parece que é certo. Vem um grande frio na União Soviética. E por incrível que pareça, quem venceu a guerra foi a natureza. Destruiu os alemães. A Rússia venceu a guerra e daí em diante ela perdeu. Então quem venceu a guerra? Deus. A natureza. Nenhum homem venceu. Mas o que Hitler fez? Está entendendo? Com os Estados Unidos, com a tecnologia, desenvolve a bomba atômica e vai explodir em Hiroshima e Nagasaki. Compreenderam isso? E aquele homem assiste milhões de vidas morrerem pela informação que ele deu. Sabe a crise desse homem? Ele pensou assim, meu Deus, se eu soubesse, se eu tivesse a ideia de que a Alemanha não teria sucesso na descoberta da bomba nuclear, e se eu imaginasse que o frio mataria o exército alemão, eu jamais diria ao mundo a descoberta da bomba atômica. Entregaria uma arma tão poderosa na mão de outro louco. Porque qual é o país que não tem louco? Todos os nossos governantes são problemáticos. Só ter poder você vai ver. Ter poder a um homem, você vai descobrir quem ele é. Compreenderam? Aqui é uma história para a gente entender o que é o bem e o que é o mal. Vamos entender. Se ele falou que o mal provoca a morte e o bem provoca a vida, quando eu, num momento, pensei, Hitler pode descobrir a bomba atômica, então eu vou correr e falar para os Estados Unidos fazer a bomba atômica. Mas eu estou indo levando uma informação para os Estados Unidos encontrar a morte. Compreenderam? Aonde eu ia chegar? Isso. Talvez, se nós pensássemos, diria assim, vou deixar na mão de Deus. Deus é o mestre, é o Senhor de tudo. Se for a vontade dele, sim. E se eu fizesse isso? Se eu acalmasse o meu coração? Se eu tivesse uma fé em Deus? Se eu tivesse a certeza que tudo está no controle de Deus, aí você não teria escrito a carta. Diria assim, seja o que Deus quiser. A Alemanha não conseguiria, o frio continuaria, ganharíamos a guerra e não haveria bomba atômica, a cidade de Hiroshima e Nagasaki não seria destruída. E dali em diante,
Não parou mais. Nós estamos na iminência das guerras nucleares constantes. Compreenderam? O que fizemos numa impulsividade, o medo. Não onde vem o medo? Falta de fé. Quanto menos fé tem o povo, mais medo do futuro ele tem. Eu passo a ter medo da humanidade, mas o medo começa em mim, dentro de mim. A fé começa em mim. Eu tenho medo de envelhecer, medo de adoecer, medo de ficar sem dinheiro, medo disso, medo daquilo, medo. Depois esse medo ganha uma dimensão e eu começo a ter medo de pessoas, medo de nações, medo do futuro. Por que eu tenho medo? Porque eu não acredito que além de mim existe uma força mais amorosa, mais bondosa, mais poderosa, que auxiliará, que me auxiliará nas escolhas do futuro. E que tudo que está para acontecer será para o meu bem. Quando eu tiro isso da minha cabeça, eu passo então a ter que ser o dono e senhor controlador de tudo. E é onde eu começo a querer controlar, mas eu não tenho conhecimentos suficientes e começo a cometer graves erros em todas as áreas. Exatamente. Porque nós estamos falando aqui contra a ciência e nem tecnologia, mas falamos sobre a ciência e a tecnologia sem Deus. Vamos ter problemas graves. Vamos cuidar em nós cada dia, porque o bem ou o mal, tendo sido semeado, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. O mal que reside em nós, o mal que está conosco é o mal proveniente das nossas coisas. Não é o mal que Deus quer. Não é o mal que Deus criou. Deus permite, mas não é o autor. O autor é nosso. Eu tenho uma terra, eu tenho meu coração, minha consciência. E eu escolhi plantar feijão. Mas também escolhi deixar o mato crescer. Vai nascer os dois. Na lei da natureza não há diferença entre o feijão e o mato, entre o joio e o trigo. A lei beneficia o bem e o mal. A lei beneficia todas as criaturas criadas por Deus. O mal é uma criatura criada por Deus. A escolha dele seguir o lado mal é dele, pelo livre-arbítrio dele. Mas Deus não criou o mal. O mal não foi criado mal. Porque se o mal fosse criado mal, quem seria culpado do mal é Deus. Então Deus criou o homem, e o homem fez suas escolhas. E ele escolheu, por algum motivo, o mal. Outros, o bem. Ambos são criaturas criadas por Deus. Através do livre-arbítrio, que é uma lei, tudo que eu planto cresce. Portanto, analisemos os nossos comportamentos, atitudes, palavras, pensamentos, sentimentos, para que, de repente, a gente não cometa um mal enorme nesta vida, como Einstein cometeu, impulsionado pelo medo, pela falta de fé e pelo desejo de ajudar. A gente pode cometer graves erros.